Olá, olá, 27 de janeiro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Fim de semana é marcado por várias ocorrências policiais na capital e no interior do estado. Luta por emprego. Em Imperatriz, o domingo foi de provas em um concurso público organizado pela Prefeitura. Em Caxias, é grande a procura por qualificação profissional para quem quer disputar uma vaga no mercado de trabalho. Alerta! Carnaval exige atenção do folião com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E veja também os gols da Copa do Nordeste e do Campeonato Maranhense de Futebol. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Estamos de volta depois dessa paradinha aí de 20 dias, substituído, claro, à altura aqui pelo nosso Eduardo Ericeira, que fez um grande trabalho com toda a nossa equipe aqui, com o seu Bueno, com toda a equipe aqui do jornalismo da TV Difusora. É uma equipe grande, gente, que fica atrás das câmeras, você não vê, mas que faz esse trabalho com muita dedicação todos os dias. Para essa audiência que eu sempre digo, é do tamanho do nosso estado e olha que o Maranhão não é pequeno não, hein? São 7 horas e 1 minuto, estamos começando o Bom Dia dessa segunda-feira. Segunda-feira é assim, né, gente? A gente começa com as esperanças renovadas, né? Mais uma semana que começa. Você, então, que está lutando por uma vaga aí no mercado de trabalho, são quase 13 milhões de brasileiros desempregados no país. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem mostrando no interior do estado a luta por uma qualificação. Lá em Imperatriz, a luta pela estabilidade. Final de semana foi de provas num concurso público realizado pela Prefeitura. Já Silva Alves atualiza a gente com as principais notícias da segurança e tem John Coutrin trazendo os bastidores da política. Mas o Bom Dia de hoje começa mostrando que um acidente aconteceu agora pela manhã, um dos retornos aqui da Avenida dos Holandeses, uma das principais, uma das mais movimentadas da capital. Quem está comigo, quem está por lá, Eduardo Ericeira, tem informações para nós. Eduardo, bom dia para você. Qual é a situação de momento? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Maranhão. Seja muito bem-vindo. Bom retorno para você, Adalberto. A gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje falando de um acidente, viu, Adalberto? Infelizmente, já começa a semana com esse acidente que aconteceu aqui na Avenida dos Holandeses. Neste momento aqui, os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, juntamente com o reboque, estão rebocando esse que é um dos carros envolvidos neste acidente. As informações que a gente tem é que, segundo aqui as informações preliminares, foi esse veículo que ocasionou esse acidente. Esse carro que está sendo rebocado neste momento, que está interferindo aqui justamente na rotatória do Calhau, ele acabou colidindo contra aquela van. Aquela van estava até poucos minutos, Adalberto, cerca de 5 minutos atrás, atravessada aqui na Avenida dos Holandeses, justamente bem na rotatória aqui do Calhau. O trânsito estava, portanto, bloqueado nesta parte. Agora ainda permanece complicado, mesmo aqui com a presença dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Ainda tem muito vidro aqui pelo chão. A situação está bastante delicada. Olha, o trânsito está bem complicado porque é justamente na rotatória do Calhau. À medida que está chegando, está se aproximando já das 7h30 da manhã, agora pouco mais de 7 horas, a situação fica bem complicada porque o trânsito, o tráfego de veículos aumenta. Mas quem vier aqui no sentido Jaracati, aqui para o bairro do Calhau, indo aqui em direção ao bairro do Olho d'Água, vai ter problemas, vai enfrentar algum tipo de dificuldade justamente por conta aqui na rotatória do Calhau, no local onde aconteceu o acidente. Uma das oportunidades, a possibilidade é pegar aqui a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, vindo pelo bairro do Coafuma, passando ali pelo Altos do Calhau, aqui a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que é justamente a avenida onde existe o Parque do Rangedor. É uma possibilidade, o trânsito está bem menos complicado nesta área, mas a situação, mesmo com a retirada da van, ainda é complicada, está aumentando o trânsito, o tráfego de veículos. Neste momento aqui, os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes estão recolhendo esse segundo veículo que se envolveu neste acidente. A van já foi retirada aqui da rotatória do Calhau e a expectativa é que daqui a 10 minutos mais ou menos o trânsito possa ser normalizado nesta área. As informações que a gente tem preliminares é que esse acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no início da semana já, tendo um acidente como esse. Aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. Algumas pessoas que estavam neste carro acabaram saindo feridas, mas as informações que a gente tem, pelo menos preliminares, é que foram com ferimentos leves. Ao longo da nossa programação, claro, a gente vai trazer mais informação a respeito deste acidente aqui na rotatória do Calhau na madrugada desta segunda-feira. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. As imagens mostram aí, ó, o local em que aconteceu o acidente. Tem um copo ali, será que tem bebida no meio aí? Enfim, as informações preliminares dão conta aí desse acidente que aconteceu. A gente, claro que a investigação é que vai apontar de fato o que ocorreu, mas tem um outro detalhe que a gente precisa acrescentar, gente. É esse período chuvoso, né? Pista molhada é bastante complicado, então
cuidado você no trânsito com essa pista molhada. As imagens continuam mostrando para você aí agora. O trânsito está sendo reorganizado lá no local. Homens da SMTT também, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes no local. Ainda há uma certa dificuldade para passar por ali. Aquela van capotou, gente. Capotou a van. Impressionante o acidente. Esse acidente que aconteceu aí na rotatória de uma das avenidas principais aqui da capital. Então, mais uma vez, fica aqui o alerta. Cuidado você no trânsito. Pista molhada, complicado. Final de semana, nós estamos no pré-carnaval. Cuidado. Evidentemente, aqui fica o alerta para ingestão de bebida alcoólica, bebida e direção realmente, de fato, não combinam. Então, vamos combinar aí esse carnaval, ver se a gente consegue diminuir esse número de acidentes aí, de ocorrências, tá bom? No trânsito aqui em todo o estado do Maranhão. São 7h06, vem comigo, 7h06 agora, hein? Um ótimo dia para você que nos acompanha, para o senhor, para a senhora aí na capital, no interior do estado. Os amigos que estão chegando para o trabalho agora, na Rua Grande também, os amigos vigilantes, trabalharam a madrugada inteira aí, né, gente? Um abraço aos nossos amigos vigilantes que acompanham a nossa programação nesse instante aqui na TV Difusora. Mesmo com o tempo meio nublado, que ainda está nublado, né? E até com chuva em alguns pontos da cidade, deu praia no fim de semana. Mas você sabia que aqui no Brasil, todos os anos, de 70 a 190 mil toneladas de materiais plásticos são descartados no mar? Incrível, né? Aqui em São Luís, universitários incomodados com esses números resolveram contribuir para mudar essa realidade. O local escolhido foi um dos mais novos cartões postais da cidade, o Espigão da Ponta da Areia. Com luvas e sacolas nas mãos, este grupo de amigos resolveu trocar o lazer de uma tarde de domingo por uma boa ação pelo planeta. A ideia foi de Matheus e logo conquistou novos adeptos. Surgiu de uma necessidade, porque atualmente as praias estão muito sujas. Aí os banhistas, alguns não têm noção de jogar o lixo no lugar certo, poluem a praia, aí o lixo vai para os mares, animais marinhos comem aquele lixo e acabam morrendo por não saber diferenciar o alimento do plástico. O grupo percorreu o calçadão e depois a faixa de areia e logo foram encontrando uma série de resíduos descartados de forma irregular, o que deixa o país na 16ª posição entre os que mais poluem os mares, de acordo com um levantamento de pesquisadores americanos. Situação delicada e que motivou Bruna. Como Ano Novo, Natal, as pessoas vão muito para as praias e acabam despejando os seus lixos, né, que eles levam para a praia e acabam deixando por lá. E não tem essa conscientização de que os animais, eles andam por aqui pelas praias, então acabam sendo prejudicados e poluindo principalmente as águas. Foi a primeira vez que a ação foi desenvolvida e já há a ideia de repeti-la outras vezes em outros pontos da cidade. Primeiramente, a gente está em um pequeno grupo, mas a gente pretende fazer novas ações, principalmente voltadas aos moradores de ruas. Então, essa é a nossa primeira ideia. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Porque a gente acredita que, partindo de nós, já é uma grande ajuda à natureza, né? É isso mesmo. Parabéns aos universitários aí pela iniciativa e é absurdo, né, gente? Você vai para a praia jogar lixo, plástico no mar, pelo amor de Deus, é tão bonito, né? A gente, aquele cenário lá, aquele momento, assim, vamos lembrar mais uma vez, o lixo que você produz é de responsabilidade de quem? Do prefeito, da prefeitura, dos vizinhos? Não, é sua responsabilidade. Então, já leve uma sacolinha para você acondicionar o seu lixo. O lixo que você produz é de sua responsabilidade. Vamos cuidar todos nós, né? Para ter uma cidade melhor, mais bonita, agradável, não é assim? Afinal de contas, essa é a casa comum de todos nós, né? A nossa São Luís. São 7h09, 7h09, é hora de conferir o nosso giro de notícias. Vamos lá. A Justiça do Maranhão reconheceu legalidade de cobrança de imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, o ICMS, sobre GLP derivado de gás natural. A decisão unânime da primeira Câmara Civil confirmou em julgamento a determinação monocrática do desembargador Kleber Carvalho. Mesmo com a apelação da Petrobras, que pediu a anulação das autuações realizadas pelo Estado do Maranhão à companhia, o Judiciário reconheceu que a aplicação das infrações, assim como a cobrança do imposto, são legais. A Secretaria de Fazenda encaminhou intimação fiscal para 55 empresas do Estado que importaram bens e mercadorias no valor aproximado de 97 milhões de reais e fizeram operações de revenda dessas mercadorias para outros estados, pagando ICMS menor do que o previsto na legislação. A Cefaz apurou que as empresas deixaram de recolher nos últimos 5 anos aproximadamente 5,3 milhões de reais,
valores já atualizados com juros moratórios. As investigações da Cefaz continuam e estão desvendando novas irregularidades na importação de mercadorias sem o pagamento do ICMS e simulação de operação de exportações de mercadorias isentas do imposto. Aqui no Bom Dia, se a informação não para, são 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Já Eduardo Ericeira vai circular mais uma vez pela cidade, trazer informação para você. Cuidado também em outra avenida da cidade, a gente vai mostrar daqui a pouco uma obra que aconteceu aí na madrugada. A gente passou por lá na madrugada de hoje, viu o trânsito interditado, você vai saber qual avenida já. É preciso ter cuidado, muito cuidado nesse trecho que a gente vai mostrar já para você. Que dia é hoje? Segunda-feira, dia oficial de renovar as esperanças em conseguir uma vaga no mercado de trabalho, né? E que a semana está só começando, e aí, claro que um monte de gente vai à luta atrás do tão sonhado emprego, né? Pessoas daqui a pouco com seus currículos aí, boa sorte, que Deus abençoe seu dia, a sua semana. Lá em Caxias, por exemplo, nós vamos mostrar agora que é grande a procura por qualificação profissional. A Andréia tem 34 anos e está desempregada. Assim como centenas de caxienses, sonha com uma vaga de emprego. Sabe que não tem sido fácil entrar no mercado de trabalho. Terminei meu ensino médio agora, então para eu ter essa oportunidade eu tenho que buscar cursos, né, para assim ampliar meu currículo. Na Secretaria Municipal de Trabalho e da Economia Solidária, Centres, o cadastro de currículo por meio do Cine é constante. Nesse mês de janeiro, uma média de 20 a 25 pessoas procuram um órgão que atua como intermediador entre o candidato à vaga e as empresas. São selecionados currículos pertinentes através do perfil que o empregador deseja e nós fornecemos esses currículos à empresa. A empresa faz o processo seletivo deles, escolhe os candidatos, faz as entrevistas e faz a contratação. O Napoleão, de 23 anos, por exemplo, busca também garantia dos direitos. Porque hoje em dia as oportunidades são poucas e uma empregabilidade de carteira assinada, de certa forma, é uma segurança no futuro, né? Caso de acidente ou algo do tipo, já ter um recurso a mais. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 12,8 milhões de brasileiros encontram-se desempregados. Outros 11% estão sem carteira assinada. Mesmo depois de uma queda na taxa de desemprego de cerca de 12% no segundo trimestre do ano passado. E é impressionante, né? Para quem está desempregado, um dia faz toda a diferença, né? Então a gente fica aqui na torcida para que você realmente consiga uma vaga no mercado de trabalho. São quase 13 milhões de brasileiros nessa situação. E aqui no estado do Maranhão, claro, não é diferente. Os números do último trimestre, você viu aí na reportagem, mas claro que é uma luta, né? Para cada um, é uma luta diária por uma vaga aí no mercado de trabalho. E a qualificação é fundamental, né? Para se encaixar nesse novo mercado aí, que vai para além das próprias competências técnicas, né? A gente falou sobre isso aqui no Bom Dia, do nosso quadro Trabalho e Emprego. E de olho em uma ocupação que dê estabilidade, muita gente se prepara para os concursos públicos que acontecem esse ano. Lá em Imperatriz, o fim de semana foi de provas para os candidatos a vagas de um concurso da Prefeitura da segunda maior cidade do estado. Os portões nos locais de prova abriram cedo e aos poucos os candidatos foram chegando. O Marcos, por exemplo, veio de Teresina, cidade do estado vizinho Piauí, para realizar a prova em terras maranhenses. A expectativa é muito grande porque a concorrência está enorme, mas eu acredito que vou passar, viu? Cheguei cedo, estudei muito para ver se eu consigo aqui uma vaga na Prefeitura de Imperatriz. As provas da segunda fase do concurso da Prefeitura Municipal de Imperatriz foram aplicadas em 20 locais, para os níveis superior, médio e técnico. Por conta da procura, foi preciso distribuir as avaliações entre os turnos matutino e vespertino. A expectativa está razoável, visto que tem a vista na concorrência, né? Mas a gente se prepara, nos preparamos, teve um tempo e é só esperar o resultado. Com os minutos passando, a tensão foi ficando evidente entre os candidatos. Um pequeno congestionamento em algumas ruas próximas aos locais de prova foi formando, mas aos poucos o fluxo foi diminuindo. Para concurso, a gente sempre está com uma expectativa muito grande de passar, claro, né? Mas
A gente nunca estuda o suficiente, que tem sempre alguém que estuda mais do que a gente. E a gente vai tentando aí até dar certo. Como a pressa é velha inimiga da perfeição, alguns candidatos tiveram que correr literalmente para não perder o horário da entrada, porque acabaram se atrasando no momento de saírem de casa ou então se confundiram com o endereço de onde iriam fazer a prova. Na primeira fase do concurso, foram mais de 13 mil candidatos que disputaram pelos 37 cargos, nas áreas da educação e saúde. Já na segunda fase do concurso, os candidatos disputaram por 34 cargos, que eram principalmente da área do administrativo. No horário marcado para início, às 8 da manhã, os portões foram fechados e a sirene acionada para o início do certame. Obrigado à nossa equipe de Imperatriz que fez a reportagem. Boa sorte para você que fez o concurso para a Prefeitura aí de Imperatriz. Vários concursos para esse ano estão previstos. O pessoal se preparando, aí, inclusive, nos cursinhos aí preparatórios em todo o estado, acompanhando também a nossa programação. A gente, claro, agradece o carinho da audiência, hein? No próximo bloco, o Silva Alves vem aí para destacar os assuntos da área de segurança. E olha que tivemos muitas ocorrências policiais na capital, também no interior do estado. A gente vai falar sobre o assunto já já. E o Eduardo Ericeira vai voltar, participando, circulando pela cidade, mostrando que o motorista que circula pela Avenida Jerônimo de Albuquerque vai ter que ter cuidado ao trafegar pela via. Você vai saber o motivo já já. Vamos para o intervalo, mas a gente volta já. São 7 horas e 16 minutos. De volta para todo o estado, Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 19 minutos. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Bargueirinhas. Você viu que imagem bonita dos lençóis? Você em Bargueirinhas, portal de entrada dos lençóis maranhenses. Nosso muito obrigado, os amigos em Santo Amaro. Que terra linda, rapaz. A gente esteve lá nessas férias, muito legal. Parabéns aí aos amigos que acompanham a nossa programação. Parabéns aí aos amigos que moram na cidade, né, pela beleza natural aí. Que coisa boa, muito legal aí em Santo Amaro, acompanhando a nossa programação em todo o estado. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, hein? Olha, vamos falar de segurança agora, hein? Um policial militar foi preso em flagrante depois de assassinar a companheira e suposto amante no final de semana em São Luís. Em depoimento, o PM disse que o casal já estava em processo de separação. Logo após o crime, vários vídeos começaram a ser compartilhados nas redes sociais. De policiais militares circulando pelo condomínio residencial onde o casal vivia e também da movimentação de vizinhos ainda assustados por conta dos disparos. O suspeito de cometer o duplo homicídio é um policial militar e foi identificado como Carlos Eduardo Nunes. Segundo informações preliminares, o militar chegou em casa mais cedo, por volta de 1h da tarde deste sábado, no apartamento em que ele dividia com a mulher. Ao entrar no imóvel, ele se deparou com a companheira ao lado de um outro homem dentro do quarto e acabou realizando os disparos de arma de fogo. De acordo com a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, não há dúvida, esse é mais um caso de crime passional. Que aparentemente, através das primeiras informações, da análise da cena do crime, né, foi um crime passional, né? No caso, a vítima estaria com uma outra pessoa dentro do quarto quando foi flagrada pelo seu cônjuge, né? E essa pessoa, e aí teria havido culminando, né, com o homicídio das duas pessoas que estavam dentro do quarto do apartamento. Na porta da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, após o crime, era grande a movimentação de familiares e amigos do policial militar, mas ninguém quis dar qualquer declaração. O policial militar mantinha relacionamento com uma das vítimas identificada como Bruna Alícia há cerca de 2 anos. De acordo com o delegado à frente das investigações, os primeiros a serem interrogados foram as testemunhas, inclusive uma outra pessoa que estava dentro do apartamento no momento do crime. A polícia militar chegou no local, lá no apartamento, no condomínio, e essa pessoa ainda estava no interior do apartamento, né? E aí ela foi presa, foi dada a voz de prisão e em seguida foi encaminhada até aqui a superintendência, no plantão, juntamente com a arma de fogo usada, né, na prática dos 2 homicídios, né? E agora está sendo tomadas as providências legais. No caso, está sendo autuado em flagrante. Nós ouvimos o condutor e algumas testemunhas, ainda não ouvimos o conduzido, né? Então só depois que a gente poderá falar alguma coisa a respeito da versão dada por ele, o motivo que levou a fazer aquilo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.
Vamos continuar falando de segurança agora com o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, mais um crime aí com essas características aí que a gente tem observado no estado, que tem crescido muito, né, Silvan? É, muito. É um crime passional, não tem mais dúvida, depois das declarações que ele prestou lá na delegacia, na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Pelo fato de ser militar, ele foi levado para o Manelão, que é o presídio destinado a policiais militares. Ele foi levado para o Manelão e vai aguardar agora, já que ele está preso à disposição da Justiça, ele vai aguardar agora uma decisão da Justiça. Diz ele, no depoimento, que já havia notado já o desinteresse no relacionamento e que já estava pensando naquele dia em tratar da questão da separação e não deu tempo. Lamentável. Vamos falar agora sobre uma tentativa de feminicídio que foi registrada na região metropolitana, Silvan? Exato. Esse caso aconteceu lá na Vila Cafeteira, a área ali no entorno do Maiobão. A Cleonice, a vítima, ela está internada e foi atingida com requinte de perversidade e crueldade pelo Jasson, o companheiro dela. Ele está foragido. Pra você ter uma ideia, ela chegou ainda com a faca cravada no corpo, não é? Teve que passar por uma cirurgia para retirar essa lâmina. De acordo com os médicos, ela se recupera bem, apesar da intensidade dos golpes que ela recebeu. A polícia deve ainda hoje disponibilizar, através do Disque Denúncia, a fotografia dele, não é? Para que ele seja localizado o mais rápido possível para responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Crime esse, inclusive, que no ano passado bateu, que tivemos números em 2019 maiores que 2018, muitos casos de feminicídio aqui no estado. Foco principal para tentar corrigir e fazer com que essa rede, de fato, funcione e a gente evite esse tipo de crime, pelo menos diminua, né, já que essa é a intenção. Olha, Silvan, os criminosos explodiram uma agência do município de Buriti, mais uma ação de criminosos no interior do estado? Exatamente. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem, lá na cidade de Buriti. Eram cerca de 10 indivíduos armados, de escopeta, fuzis 5.56, pistola. Como sempre, eles chegaram atirando na cidade, foram para o banco, estouraram a agência do Bradesco, levaram o cofre, não é? Um dos veículos utilizado pelos bandidos foi incendiado na fuga, um veículo Onix, que a polícia acredita que seja produto de roubo. Não se tem informação a respeito do montante que foi roubado e também a polícia, apesar do cerco que está sendo feito lá na região, não conseguiu localizar os assaltantes. Obrigado, Silvan. Boa semana, hein? Boa semana, Adalberto. Bom retorno. Obrigado, Silvan. É o nosso Silvan Alves, que de manhã cedinho, às 6 da manhã, está aqui, trabalhando firme. Meu nome é Trabalho. Silvan Alves, 6 da manhã no Bandeira 2. Você não pode perder a audiência consolidada aqui na TV Difusora em todo o estado. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25. Foi entregue na última sexta-feira o primeiro prédio do programa Nosso Centro a ser ocupado. O edifício João Goulart foi totalmente recuperado após 3 décadas de abandono e agora será a nova sede administrativa do governo do Maranhão. Daqui de cima, a vista é uma das mais bonitas da capital São Luís, onde o centro histórico é visto por completo. O prédio há 20 anos estava desocupado e é o primeiro a ser inaugurado dentro do programa Nosso Centro. Nós estamos hoje inaugurando o edifício João Goulart, um patrimônio histórico do nosso estado. Estamos muito felizes porque faz parte do programa Nosso Centro e com isso temos certeza que, mediante esses investimentos, nós estamos contribuindo para que o conjunto do patrimônio histórico de São Luís e do nosso estado seja ainda mais valorizado, além da dimensão da modernização do funcionamento de órgãos do governo. Aqui vai funcionar a nova sede administrativa do governo do Maranhão, com as secretarias de governo, de relações institucionais, esporte e lazer, comunicação social e assuntos políticos, o gabinete militar, a Casa Civil, a vice-governadoria e a assessoria especial do governador. O edifício, construído em 1957 e uma das primeiras construções modernistas da capital, passou 18 meses em reforma. O prédio possui mais de 6.000 metros quadrados, 2 subsolos, um térreo e 10 andares. Aqui centenas de servidores públicos irão trabalhar. E, portanto, nós temos aqui servidores da sociedade que encontram melhores condições de exercerem as suas missões. Da vice-governadoria do nosso estado, vice-governador Carlos Brandão, aqui ao meu lado, está agora neste edifício, próximo ao Palácio dos Leões. O programa Nosso Centro está na fase de investimento por parte das empresas sorteadas. 11 casarões como este, que estavam sem utilização, foram adotados e serão reformados. O prédio recebeu o nome de João Goulart, em homenagem ao ex-presidente da República.
A viúva de Goulart participou da solenidade de inauguração e durante o evento recebeu homenagem. Só quero agradecer imensamente ao governador. Realmente esse momento é muito importante para a minha família, porque depois de tantos anos, essa homenagem é um momento de muita alegria. E meus parabéns e muito obrigada por todas as suas gentilezas. É importante destacar também, gente, além de que o prédio estava abandonado, o fato de, quando você ocupa um prédio no centro histórico, quanto mais é ocupado o centro histórico, isso no mundo inteiro, né? Você gera uma cadeia extremamente importante, porque, claro, se você tem um servidor ali, daqui a pouco você tem um bar, um restaurante, você tem o comércio local que vai sendo fortalecido, porque você tem mais pessoas circulando pelo local, né? Isso é muito importante. Então, além da questão da segurança, né? Você tem um prédio que estava completamente abandonado, que agora é ocupado como uma sede administrativa do Estado. Então, realmente uma boa notícia para começar esse ano aí de 2020, hein? São 7 horas e 29 minutos e um detalhe, lá tem um mirante também que você pode fazer fotos, visitar, uma vista belíssima na cidade, vale a pena conferir. O espaço é aberto para a população durante a semana no mirante lá do edifício João Goulart, tá legal? Vamos conferir a previsão do tempo para hoje? Está meio nublado, já começou chovendo em alguns pontos da cidade, mas como é que vai ser o tempo hoje em São Luís? A gente começa pela capital. Hoje predomina o tempo nublado e olha, pancadas esparsas de chuva, elas vão continuar. A mínima 24, mas o interessante é que nessa época do ano a temperatura continua alta, 32 graus e aquela sensação que a gente aqui no Maranhão chama de quê? Abafado. O tempo está abafado, né? Então, é isso que acontece. Segunda maior cidade do estado, vamos para Imperatriz. Por lá, hoje, tempo nublado, chuva ocasional e isolada. A mínima Imperatriz está aqui, ó, 24. Olha a máxima, 31 graus, temperatura lá em cima também. Em Caxias não vai ser diferente, por lá predomina tempo nublado e chuvisco isolado. Olha a mínima em Caxias, 24 graus e a máxima 32 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa. Essa aqui é uma parceria que a gente tem com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, que é o Labnet, está na tela já. Balsas, Barra do Corda e Barreirinhas. Em Balsas, céu encoberto e chuva ocasional isolada. A mínima por lá é 22, até que é mais baixa em relação ao resto do estado. Mas a máxima é 32, continua ali na média. Barra do Corda com tempo quente também, tempo nublado, chuva ocasional isolada, 24 de mínima, 30 de máxima lá em Barra do Corda. Agora para os Lençóis Maranhenses, a gente vai para Barreirinhas por lá, mínima de 25, máxima de 30 graus. E em Barreirinhas hoje, tempo nublado com probabilidade de ocorrer chuva ocasional e isolada. Vamos para o intervalo, mas você continua comigo aí, hein? No próximo bloco, os bastidores da política com John Coutrin, ainda um motorista que circula pelas avenidas da cidade vai ter informações ao vivo com o nosso Eduardo Ericira. Também saber como é que está a movimentação, tempo de chuva, cuidado você que está no trânsito. Vamos falar daqui a pouco também, gente, sobre algumas decisões relacionadas ao SISU, aquele sistema, né, de entrada dos estudantes nas universidades. A justiça aí com uma queda de braços, digamos assim, com o governo federal. A gente fala sobre o assunto já já. E tem também gols, afinal de contas, hoje é segunda-feira. Vamos ver como é que foi a primeira transmissão da Copa do Nordeste aqui na TV Difusora e os gols do Campeonato Maranhense no ano do centenário da Federação. 7h31, eu prometo, a gente volta já já. Promessa cumprida, já estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 35 minutos, não perca a hora, 7h35. Voltamos agora para falar de política. Nosso comentarista de política já está aqui comigo, John Coutrin, sintonia total, tudo azul nessa segunda-feira, né, John? Bom dia para você. Bom dia, Adalberto, já bem-vindo novamente, né? Boa semana a todos. Bom, vamos começar falando sobre o Globo que revelou que o Lula prometeu um encontro aí com o governador Flávio Dino, foi isso? Aquele encontro lá e o jornal Globo revelou os bastidores, entre os quais, Adalberto, o Lula teria dito ao governador Flávio Dino que faria todo o esforço possível aí para que ele fosse o candidato a presidente da República. Ou seja, o Lula prometeu a ele que o PT poderia apoiá-lo. Mas qual a condição? Você pode perguntar. A condição dele se filiar ao partido. Já ia perguntar. É óbvio. A condição é essa, porque o Lula já disse que o candidato do PCdoB não ganha no Brasil, candidato comunista, né? Presidente comunista. Apesar do governador Flávio Dino ter dado umas respostas mais indiretas para ele, dizendo que aqui no Maranhão o governador comunista ganhou 2 vezes, sem o apoio do PT, né? Mas esse foi um encontro
o Lula teria reafirmado esta posição, convidado o governador Flávio Dino para entrar no PT. Ele entrando no PT, aí sim, ele faria todo o esforço, Adalberto, para, portanto, que o Flávio fosse o candidato. Ele não garantiu, ele falou assim, olha, eu vou fazer todo o esforço. Mas cabe lembrar que o Ciro Gomes também teve a mesma proposta. Aliás, a mesma proposta não, a mesma promessa. O Ciro já declarou isso publicamente, né, que nos encontros que ele tinha para beber, jogar carteado com o Lula, com a antiga esposa dele, ele teria dito que o Ciro seria o seu sucessor, seria o candidato a presidente. E nós vemos hoje o que aconteceu. O Ciro rompido, não foi candidato, e o Flávio Dino, claro, tem lembranças disso e guarda algumas ressalvas. Porque no PT tem outros nomes. O próprio Fernando Haddad já não vai ser o candidato a prefeito de São Paulo, justamente como opção do PT como candidato a presidente da República. Então o Flávio não teria toda essa garantia se filiasse ao PT para ser o candidato. Mas foi uma promessa feita, claro, pelo Lula ao governador. Seria uma espécie de plano B aí do PT se o Fernando Haddad não fosse candidato. Ô, John, o presidente do PDT disse que em alguns municípios é melhor fazer aliança com o DEM do que com o Partido dos Trabalhadores? Já imaginou, quem diria, né? PDT com democratas. Mas é por conta do posicionamento do Lula. O Lula, desde que saiu da cadeia, ele deu muitas declarações aí que acabaram afastando os aliados. Não foi só o PCdoB, não, que ele deu umas estocadas, o PDT também. Já o distanciamento há um bom tempinho do PDT com o PT, né? O Lula acha que o PT é um partido hegemônico que só serve para ser apoiado, nas palavras do próprio presidente Carlos Lupe, né, que é o presidente nacional do PDT. Ele disse o seguinte, olha gente, na maioria dos municípios, nessa live que ele fez aí, temos as imagens, na maioria dos municípios o PDT vai se coligar mesmo com democratas. Já essa aliança, Adalberto, já traçada, né, praticamente definida, nas capitais do Nordeste, para que o PDT e o Democratas sejam aliados. Inclusive aqui em São Luís, o PDT deve apoiar mesmo a candidatura do Neto Evangelista, né, como prefeito. Ou seja, então uma aliança PDT e Democratas aí na maioria das capitais. Claro, o PDT também tendo candidatos próprios em algumas delas, né, o PDT lançará candidato. Uma aliança do PDT com o PT só talvez no segundo turno, assim como o PSB também ter feito um deslocamento em relação ao PT. Então isso tem ocorrido, né? Eram antigos aliados, que todo mundo lembrava, PDT, PSB, PT, PCdoB. Hoje cada um estão em projetos diferentes. O PT isolado e o PDT junto com o PSB, né, e outros partidos aí, fazendo movimentos de coligação, inclusive aqui em São Luís. E o Lula, numa recente entrevista que deu ontem à Folha de São Paulo, ele citou várias capitais, né, falando em PT, e com candidaturas próprias, e não colocou São Luís como candidatura própria. Ou seja, o PT praticamente não terá candidato próprio aqui em São Luís e deve apoiar mesmo o candidato do PCdoB, provavelmente o Rubem Júnior, ou o Bira do Pindaré, candidato do PSB. Obrigado, John. Segunda-feira começou quente. Bastidores da política, final de semana, ano de eleição é assim, não para. É assim mesmo. Né? Amanhã tem mais. Vai ter mais. Até amanhã. Até amanhã. Nosso colunista de política, John Coutrin. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em todo o estado, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência que só vai crescendo. Ainda bem, a gente agradece muito, porque esse programa é feito para você. São 7 horas e mais 40 minutos, parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Ela foi interditada hoje na capital, uma das avenidas mais movimentadas. Ela foi interditada para uma obra que só terminou agora há pouco, no início da manhã de hoje. Vamos lá com o Eduardo Ericeira, que tem informações para nós, saber como é que está o trânsito nesse momento. Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente se encontra aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma das principais avenidas aqui de São Luís, um dos principais corredores aqui da capital maranhense, é exatamente neste ponto, na altura do bairro do Coafuma. Estava acontecendo uma obra aqui, só que agora não tem nenhum funcionário, nenhum profissional trabalhando neste ponto, é bem na altura do bairro do Coafuma, em frente a um condomínio que fica aqui no bairro do Coafuma, passando pela Avenida Jerônimo de Albuquerque. Neste momento, o trânsito é normal. Há alguns resquícios ali, algumas pedras ainda pelo caminho, mas mais concentrado ali na lateral, há um buraco ali ainda no canteiro central, alguma coisa que deve estar sendo realizada, alguma obra que está sendo realizada, mas nenhum tipo de problema, nenhum tipo de intervenção neste ponto aqui no bairro do Coafuma, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito fluindo normalmente. A gente tem informação que no final de semana
semana, ainda na semana passada, a situação estava bem complicada por conta desta obra que estava sendo realizada, mas já na manhã desta segunda-feira, trânsito normal nesta parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na altura do bairro do Coafuma, trânsito normal, tráfego de veículos intenso, né, até pelo horário, já próximo às 8 horas da manhã. Muita gente já voltou do recesso, já terminou o recesso para muitas pessoas que começam a voltar à sua rotina neste início do ano de 2020, mas aqui neste ponto da Avenida Jerônimo de Albuquerque, é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital São Luís, nenhum tipo de interferência, o trânsito fluindo normalmente neste início de semana, na manhã desta segunda-feira. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você vê aí nas imagens ainda uns homens ali da prefeitura, né, à direita aqui, ainda recolhendo o material dessa obra que aconteceu. Nosso Eduardo mostrou para você. A imagem mostra, olha só, o pessoal está atravessando, mas trabalharam bem aí, porque na madrugada o trânsito estava interditado, inclusive nas primeiras horas de hoje, mas ali a pavimentação foi bem feita até o momento. Vamos ver se na hora que chover se não vai complicar a situação, mas pelo jeito não. O importante é que as pessoas o trânsito está trafegando, as pessoas, né, estão passando ali na faixa de trânsito normal e os motoristas também passam por essa via importante aqui da cidade sem maiores problemas. Claro que, lembrando, está chovendo, pista molhada, todo cuidado é pouco, ainda mais chegando próximo a uma área que teve uma obra recentemente, vale a pena ficar aqui o alerta para os motoristas que circulam pela cidade, tá bom? A gente muda de assunto, vira a chave agora para falar de esporte. O fim de semana foi de bola rolando pela Copa do Nordeste. Quem também entrou em campo foi a equipe do SBT. A TV Difusora é pelo terceiro ano a Casa da Copa, que é a mais importante competição regional no primeiro semestre. Para quem é nordestino e amante do futebol, a competição é sem dúvida uma das mais aguardadas. Em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, os torcedores maranhenses poderão conferir todas as emoções da Copa do Nordeste pela TV Difusora, que neste sábado deu o pontapé nas transmissões. Adalberto Melo e Emanuel Ribeiro, ligeirinho, levaram aos telespectadores todos os detalhes da partida entre Vitória e Fortaleza, duas superpotências. Terceiro ano consecutivo que a Casa da Copa do Nordeste é a TV Difusora. A gente está muito feliz de fazer parte da equipe, com todo o grupo aqui já experiente, né? Uma aposta do SBT Nordeste, contrato já fechado para o ano que vem. É uma competição que é a mais rentável do primeiro semestre no futebol brasileiro, o nível técnico lá em cima, muita emoção e agora com detalhes. Já na primeira fase, os clássicos regionais chamando a atenção. Para quem gosta de futebol, o melhor prato do sábado é na TV Difusora acompanhar a Copa do Nordeste. Se no estúdio, narrador e comentarista estavam atentos a todos os lances, a equipe técnica também estava a postos para garantir a melhor imagem e som. Tudo para que você aí de casa pudesse acompanhar cada jogada com precisão. A transmissão deste sábado serviu como uma espécie de aquecimento e assim será pelos próximos jogos, para que os torcedores possam conhecer os possíveis adversários do Imperatriz, o representante do Maranhão na competição, e que promete se empenhar para, quem sabe, trazer a orelhuda para casa. O primeiro jogo, a estreia do Imperatriz na Copa do Nordeste, jogando em casa, diante de sua imensa e apaixonada torcida, na condição de campeão do estado. Ele pegou um time da Série B, que é o CRB, e ele é da Série C. Mas quando a bola rola, essas coisas a gente esquece. E o Imperatriz conseguiu fazer bonito, nos dando a sensação de que teremos grandes e fortes emoções com o nosso representante. Tomou 1-0 e virou 2-1. Tem um jogo dificílimo na terça-feira contra o Bahia, mas eu creio verdadeiramente que o Imperatriz vai chegar muito além da expectativa. Em 2018, a TV Difusora foi pé quente. Logo no primeiro ano de transmissões, o Sampaio Corrêa se tornou campeão da Copa do Nordeste. Se depender do trabalho e da torcida de toda essa equipe, os jogos em 2020 também serão marcados por fortes emoções. Muita emoção, dedicação, profissionalismo e olha, vai ser show de bola a Copa esse ano com certeza aqui na TV Difusora. A gente se encontra com muito futebol, todo sábado, futebol na TV Difusora. Legal, a Casa da Copa do Nordeste, mais uma vez, é a TV Difusora. A gente só quer agradecer a audiência enorme que a gente teve no sábado. Um jogão, cada jogo é um clássico. Quem gosta de futebol vai se ligar com certeza na TV Difusora. Foi assim que aconteceu no sábado, no jogo entre as equipes do Vitória, da Bahia, e a equipe do Fortaleza. O maior campeão da história da competição, Vitória. O campeão atual, o Fortaleza. Eles ficaram no 0-0, mas foi um jogo bastante movimentado e mais 2 empates sem gols aconteceram no fim de semana na competição. O Santa Cruz Bahia e América e Botafogo da Paraíba.
Deu empate também, mas dessa vez com 4 gols a partida entre Ceará e Frei Paulistano, que é uma espécie de estreante aí da competição. Os times empataram em 2-2. No sábado, o Sport Recife, que está de volta à competição esse ano, bateu fora de casa o CSA por 1-0. Mesmo placar da vitória do Confiança, que recebeu em Aracaju o ABC de Natal. Amanhã começa a segunda rodada e tem time maranhense em campo. O Imperatriz joga em Salvador contra a equipe do Bahia. Agora nós vamos falar do Campeonato Maranhense que foi aberto nesse fim de semana, nessa câmera aqui. Ontem o Motoclube estreou com goleada na competição. O time rubro-negro foi a São Mateus enfrentar o Juventude no estádio Pinheirão. Nailson fez um golaço para o Papão depois de limpar a defesa no finalzinho, você vê aí, no finalzinho do primeiro tempo, aos 39 minutos. E o Moto voltou com tudo e após 7 minutos, aos 7 minutos do segundo tempo, marcou aí o segundo em um contra-ataque. Anselmo fez Motoclube 2-0 na estreia aí, portanto, do Moto em cima do Juventude. Expectativa grande também para o Juventude no campeonato desse ano. Que legal, começou bem o Campeonato Maranhense aí no ano do centenário da Federação Maranhense de Futebol. No sábado, o Maranhão venceu no Castelão o Imperatriz por 1-0 com gol contra de Alisson. Vamos ver o gol? O gol foi logo no comecinho, gente. Gol marcado no início do jogo, logo o gol do Alisson. O Cavalo de Aço até tentou empatar a partida, mas a vitória ficou com a equipe atleticana. Rapidinho no primeiro tempo, portanto, o gol aí contra o primeiro gol do Campeonato Maranhense de Futebol. Foi contra esse ano, a gente estava aqui na transmissão da Copa do Nordeste e acabou dando essa informação também. As imagens mostram para você um pouco aí dessa partida entre Maranhão Atlético Clube e o Cavalo de Aço, no caso o time do Imperatriz. Olha, gente, já o Pinheiro estreou com uma goleada de 4-1 em cima do Cordino. É isso mesmo. Para o PAC marcaram Lucas, Márcio Diogo e Alexandro 2 vezes. Ulisses, centroavante da equipe do Cordino, descontou aí para o time de Barra do Corda. Hoje tem futebol. 8 da noite, o Sampaio estreia na competição, às 8 contra o São José de Ibamar, no Estádio Castelão. Fica aqui o convite para a torcida boliviana acompanhar a estreia da equipe no Campeonato Maranhense de Futebol. Tá bom? Com o objetivo de promover o esporte e a cultura em um espaço público, grupos de capoeira, em parceria com a Sociedade Nacional de Apoio Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, eles promoveram uma roda de capoeira e tambor de crioula nas dependências do Terminal Rodoviário de São Luís. A programação chamou a atenção de quem passou pelo local. Uma roda de capoeira em pleno saguão principal da rodoviária de São Luís. A ideia, claro, chamou a atenção. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Um reforço da cultura popular do país. E a gente dá tão pouco valor, inclusive. Eu acho que esse reforço é fundamental. A Aparecida aproveitou para fazer um registro para a família, lá na Paraíba. Eu acho fantástico, né? É a valorização da cultura negra, da cultura popular. E assim, dá pra gente que vai viajar uma energia muito boa. A proposta já tem alguns anos. O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas, não importando a idade. Bom, essa ideia surgiu, na verdade, em 2008, com a intenção de colocar o público em geral para interagir diretamente com a cultura, com a arte, fazer com que a gente saia um pouco do comodismo e pratique uma atividade física. Kaique começou no esporte há pouco mais de um ano. E a intenção é continuar, sim. Eu acho a capoeira bem legal, assim, bem divertida, assim, pra muita gente, assim, que quer participar, pra eles virem, assim, ter um pouquinho dessa alegria, assim. Já tá um ano, né? Um ano. E pretende continuar? Muito. E para encerrar, teve ainda tambor de crioula. Parabéns pela iniciativa, que outras programações aconteçam nos terminais, né? Diferente você chegar e perceber uma roda de capoeira, um tambor de crioula, é bem legal. São 7 horas e mais 50 minutos, 7h50. A Justiça Federal manteve liminar que suspende a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, hein? Eduardo Ericina tem mais informações. Esse resultado mexe com muita gente, Eduardo. Pois é, Adalberto, expectativa muito grande aí dos candidatos, as pessoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2019, com a divulgação desse resultado do SISU, só que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região
TRF3, ele não acatou aí a decisão, o pedido da Advocacia Geral da União, que pedia a suspensão dessa decisão, que previa a divulgação do resultado, só que não deve ser divulgado. Havia uma previsão de divulgação desse resultado nesta segunda-feira, ao final das inscrições, que foram até ontem, só que não vai haver mais essa divulgação por conta dessa decisão do TRF3-4, da terceira região, atendendo aí um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agora cabe ao governo federal recorrer essa decisão ao Superior Tribunal de Justiça ou então ao Supremo Tribunal Federal. A AGU disse que recorrerá da decisão do TRF3 da terceira região, mas ainda avalia se o recurso será apresentado ao STJ ou ao STF. Com a decisão do TRF3, segue em vigor a liminar, decisão provisória concedida pela Justiça Federal de São Paulo, que impede que os resultados sejam divulgados, na verdade, amanhã. Acho que era hoje, mas a previsão, a inscrição foi até ontem. Hoje aí seria avaliada essa situação e a divulgação do resultado estava estimada e expectativa para amanhã, que não deve acontecer. A 8ª Vara Cível do Estado de São Paulo ordenou que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem no ano de 2019 foi totalmente solucionado. Para a AGU, a decisão de São Paulo representa aí um prejuízo a todos os estudantes que obtiveram nota necessária e que não poderão ingressar desde logo e mais brevemente em instituição pública de ensino superior. O governo disse que no recurso de 60 páginas apresentado ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a AGU informou que não foi formalmente notificada a decisão da Justiça de São Paulo, mas que recorreu antes aí disso. A AGU diz ainda que a Defensoria Pública, a autora da ação que gerou a decisão, tem competência apenas para interesses de pessoas necessitadas. A gente relembra que a falha do Enem foi identificada no dia 20 deste mês. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é responsável aí pela aplicação da prova, disse que um erro na gráfica que produz aí, que confecciona as provas, provocou falha na correção de gabaritos. Anteriormente foi dada aí uma estimativa de aproximadamente 1%, mas segundo aí o INEP, que é quem realiza as provas, quem confecciona as provas, foi menos de 1%, cerca de 3 mil gabaritos que apresentaram algum tipo de problema. Fato é que não haverá ainda essa divulgação e aí as pessoas, os candidatos, devem esperar ainda mais até que essa decisão seja solucionada e que ninguém seja prejudicado aí com essa falha na correção. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Ótima semana para todos nós. Você viu aí, né, que a Defensoria Pública da União entrou com ação. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, recorreu. E agora está suspenso. A decisão saiu aí, suspenso o resultado que estava previsto para amanhã do SISU. Mexe com muita gente, mas muita gente mesmo. Não só no Maranhão, claro, mas em todo o país. A gente vai continuar acompanhando. São 7h53. Nós vamos falar agora de saúde. Lá em Imperatriz, várias pessoas foram atendidas em um mutirão para diagnosticar o glaucoma. Nós vamos ver agora na reportagem da Jaqueline Teixeira. O Adonias tem 75 anos e deixou o município de Senador La Rocque para passar pelos exames. Um ano após a cirurgia de catarata, agora ele foi diagnosticado com glaucoma. Agora está os cuidados aqui do pessoal do hospital, sabe? Para fazer esse tratamento, porque a gente não tem condição própria, sabe? E esse é o primeiro mutirão de 2020, né, que tem essa estimativa aí de 800 pacientes serem atendidos. O mutirão foi para diagnosticar o glaucoma, uma das principais causas da cegueira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 60% e 80% dos casos de cegueira podem ser evitados ou tratados, já que a doença não tem cura. O mutirão atendeu cerca de 800 pessoas no último fim de semana, com consulta gratuita, diagnóstico e tratamento de glaucoma. Sendo diagnosticado esse glaucoma, ele vai receber o colírio para o tratamento, né, para o acompanhamento desse glaucoma, para ele usar durante os próximos 3 meses, para justamente ele ser evitado que ele perca a visão por conta do glaucoma. Esse médico destaca que o glaucoma é uma doença lenta e a pessoa só sabe do problema quando já é tarde demais. E o diagnóstico precoce é essencial. O glaucoma é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, antes esse paciente consegue tratar e consegue ter mais visão no futuro. A Maria Alice, após sentir alguns incômodos como olhos vermelhos e lacrimejados, passou pela consulta e constatou que a doença está bem no início. Após o diagnóstico, ela recebeu o colírio para fazer o tratamento. Eu achei especial, um lugar muito bom, o povo atende bem a gente. Eu achei muito especial, legal aqui.
No fim de semana, uma verdadeira multidão caiu na folia no pré-carnaval do Maranhão, não é? Mas é preciso ter cuidado para pular o carnaval com segurança. Que o período é de festa e faz parte da nossa cultura, todo mundo sabe. Mas o que muita gente esquece é que é durante o carnaval que aumentam dados preocupantes, como o número de casos de infecções sexualmente transmissíveis. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5 milhões de novos casos de sífilis, gonorreia, clamídia e HPV todos os anos. Atualmente são cerca de 827 mil novos casos de AIDS. 112 mil pessoas vivem com o vírus, mas não sabem. Esta médica infectologista diz que, apesar dos esforços, ainda faltam políticas públicas. E, ao contrário do que se pensa, falta também informação. Realmente existe uma incidência cada vez maior, não só norte, nordeste, como em todo o Brasil. Não só pelo aumento da população, como também, a meu ver, necessita uma campanha de política pública de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de jovens infectados quase dobrou na faixa de 15 a 19 anos e também cresceu na faixa de 20 a 24 anos. A médica reforça que os métodos de prevenção ainda são fundamentais. A prevenção usando camisinhas masculinas, camisinhas femininas, ter cuidado, ver qual é o seu parceiro, ver se o seu parceiro tem alguma doença, alguma infecção e, se o parceiro tiver, fazer com que ele trate imediatamente. É um tratamento adequado, rápido, para que não contamine o outro. Saúde em primeiro lugar, né? Fica a dica aí para os foliões que estão aí aproveitando aí o pré-carnaval em todo o estado do Maranhão. Olha que é muita gente, uma multidão foi para as ruas aí no final de semana, né? Bom Dia Maranhão termina agora, hein? Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Amanhã a gente vai falar sobre hanseníase, gente, aqui no programa, entrevistando inclusive a dermatologista Ana Mônica, vai trazer detalhes sobre a prevenção e a gente encerra o Bom Dia de hoje com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Na tela para você, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das principais, tempo nublado aqui na capital maranhense, é assim que essa segunda-feira começa, é assim que essa semana começa. Tudo de bom para você, fique ligado, vem aí Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. A gente se encontra amanhã às 7, encontro marcado.